Salve! Estamos apresentando o programa Mulheres Raciocinando pela RCTV, um programa que aborda temas do cotidiano e de interesse geral, sob a perspectiva dos ensinamentos racionais contidos nos livros Universo em Desencanto. O tema de hoje é equilíbrio. Obedecendo ao princípio progressivo da natureza, a humanidade passou pelo primeiro milênio na fase de monstros, imaginando com o cérebro acionado pela energia magnética. No segundo milênio, o pensamento assumiu seu comando natural, movimentando a inteligência humana pela energia elétrica, que agregou movimento, rapidez e agilidade ao cérebro. A ciência iniciou suas pesquisas e a ordem natural era estudar, objetivando o descobrimento de uma diversidade de tecnologias. Tanto no campo científico, quanto filosófico e nas religiões, o progresso ocorreu com enorme velocidade. Mas em detrimento a esse avanço, priorizando as várias tecnologias, buscando facilitar a sobrevivência e o conforto de todos, a vida humana ficou relegada a um plano secundário, e isso evidencia uma enorme contradição. A sociedade, envolvida no encanto das descobertas tecnológicas, não percebeu de imediato as consequências que adivinham a passar dos limites e que certamente comprometeriam a todas as espécies de vida do planeta. O meio ambiente sofreu danos assustadores e a espécie humana também ficou gravemente enferma, vítima de doenças físicas e mentais. Tudo isso aliado ao fator principal de que a fase do pensamento terminou e a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. Como consequência da fragilidade psicológica, do enfraquecimento mental, as boas relações entre as pessoas ficaram comprometidas e o desequilíbrio físico, moral e financeiro se estabeleceu mundo afora. Em detrimento à convulsão que submete toda a humanidade, surgiram críticas, todos apontando falhas e ninguém sabendo apresentar soluções, que venham erradicar os graves problemas que se tornaram realidades tristes no mundo inteiro. Quanto desequilíbrio! E é sobre isso que vamos conversar hoje. Não somente sobre o desequilíbrio, e sim como restabelecer o equilíbrio. Estamos aqui com algumas estudantes de cultura racional. Sejam muito bem-vindas, meninas. E vamos às reflexões sobre algumas questões. Salve! Vamos começar pela Helenice. Helenice, por que nos períodos que compreenderam o primeiro e o segundo milênio, a humanidade não foi capaz de estabelecer um convívio equilibrado em todas as camadas socioculturais, né? Isso mundialmente falando. Salve. Então, nós, seres humanos, viemos fazendo modificações, transformações, juntamente com a natureza. Somos apenas máquinas de matérias comandadas por energia positiva e negativa. Nosso cérebro é comandado por essas duas energias, que recebem o alimento das 7 partes da natureza. E assim receberão a influência dessas 7 partes, e de outros seres também. Como o Racional Superior nos revela dos livros Universo em Desencanto, toda a nossa descida, a formação de todo esse mundo, ele nos fala de maneira bem clara e simples, de entendimento, que depois que nascemos do chão, iniciou-se a vida material, iniciando um processo de evolução e transformações, modificação do corpo de matéria. Até então, a mente não existia nada, apenas o raciocínio materializado em forma de máquina. Imaginação e pensamento vieram, aos poucos, predominando na mente dos seres humanos, cada um na sua fase, no seu tempo, tudo devagar, naturalmente. Então, tivemos o primeiro milênio, a imaginação, e o segundo milênio, o pensamento. Até hoje, o ser humano de matéria, como até hoje, o ser humano de matéria iniciou como começo, apenas de forma mais degenerada e deformada. Tipo, sêmen, feto, incubação, nascimento, início de imaginação, gagueira, fala. Começa a criança, adolescente,
não tinha como ter um equilíbrio, não tinha lógica. Evolução, de mudança ainda. E estavam sendo regidos por essas duas energias, elétrica e magnética. Elétrica, pensamento, magnética, imaginação, sendo que na sequência, magnética, imaginação no início, e a segunda, pensamento, que foi a nossa última fase, agora que terminou em 35, né? Passamos por duas fases longas, difíceis, tudo muito demorado, e seus aprendizados, cada mudança de uma para outra, era uma revolução muito grande na natureza. Como um ser interior material, como conseguir equilíbrio na fase do pensamento e imaginação? Não tínhamos, estávamos iniciando toda essa formação. Vamos conseguir o equilíbrio agora, na fase do raciocínio, que é a fase do terceiro milênio, a fase racional, que entrou em 1935. A energia do mundo racional, que está transformada em letras no livro Universo e Desencanto, aí sim, o equilíbrio se fará acontecer. Por a energia racional ser pura, limpa e perfeita. O mundo está passando por uma mudança de fase, de comportamento e evoluções há muito, desde o início da nossa descida. Tudo vem se transformando, tudo vem se modificando. Então, como toda mudança sempre traz transtornos, mexe com todos e com tudo, até no nosso dia a dia, mudanças traz transtornos psicológicos e materiais, a gente percebe. Qualquer tipo de mudança, todos os tipos de mudança mexem com o eu da gente, né? Na sociedade mundial, tudo está se modificando para melhor. Parece que o mundo vai acabar. Tudo bem, dá para se perceber que está um holocausto mundial, mas isso é para o nosso bem, porque vai vir uma grande modificação. Isso é para o bem do ser humano, ele tá sendo lapidado, ele está sendo amadurecido. Agora sim, o equilíbrio da natureza do ser humano será possível. Vamos receber orientações para vivermos certos, corretos e equilibrados junto à natureza. Vamos ao ponto-chave agora, que é o quê? Resolver a causa e não o feito. Todos os problemas devem ser resolvidos a partir da causa e não o feito. Como eu digo hoje no dia a dia, as pessoas, é um exemplo simples, as pessoas ficam endividadas, fazem tantas contas e depois não sabem como resolver. Onde está a causa disso? Não adianta ir lá pagar suas contas. Não, você tem que ir para a causa. Qual é a causa? É você que está gastando além do seu limite, além do que você pode. Então, tudo tem uma causa, tudo tem um porquê. E é solucionando a causa que a gente vai ter a solução dos problemas. Como o Brasil hoje, como eu vejo o Brasil, o que está faltando? É o quê? Estudo. É educação às nossas crianças. Para o futuro, crianças com educação, crianças mais evoluídas, que tiremos nossas crianças das ruas. Esse é o ponto-chave. É o quê? Onde está a causa do que está acontecendo com o Brasil? A falta de educação. Todo o problema está aí, está centrado nisso. Então, o que está acontecendo no mundo é isso, entendeu? Para se resolver a causa. E o conhecimento racional vem para isso, ele vai nos orientar. O livro vai nos orientar, a energia racional vai desenvolver o nosso raciocínio, que através do desenvolvimento do nosso raciocínio, a gente vai receber orientações para viver corretamente, fazer o certo na hora certa. E o raciocínio, a terceira energia regendo, soluciona todos os problemas da humanidade. Alguém quer falar alguma coisa? Então,
Exatamente, como a Lenice, né, explicou muito bem, né, a gente, desde a nossa origem, independente, né, da origem que as pessoas acreditem, porque cada um tem um conhecimento, mas a natureza ela teve que criar algumas ferramentas para evoluir o homem, né? E ela criou através do pensamento e da imaginação, ela passou a evoluir. Então, nós, seres humanos, por sermos aparelhos elétricos e magnéticos, dirigidos e orientados pelo fluido elétrico magnético, a gente nunca poderia encontrar o equilíbrio de forma alguma, porque são dois fluidos desequilibrados, né? Hoje você está de um jeito, amanhã você está do outro, é o positivo e o negativo, então uma hora você está feliz, outra hora você está triste, é muito inconstante, então não tem como as pessoas terem equilíbrio com essa inconstância, né? Inconstância. A pessoa, ela não para de pensar, né? Daí vem a desregulagem na cabeça, né? Começa a variar, você vê que as pessoas hoje pensam diferentes, aí começam os conflitos e o desequilíbrio generalizado. Por isso que esses dois primeiros milênios, né, que a pergunta mesmo fala, esses dois primeiros foram instaurados, não foi instaurado o equilíbrio nesses dois primeiros milênios, porque não era a função dessas duas energias. Essas duas energias eram simplesmente para moldar o homem, para civilizar, porque na antiguidade, um comia o outro, né? A gente vê no parte que as pessoas colocavam pessoas para serem comidas por leões, né? Então era muito brutal, muito monstruoso, muito rude. Então, para moldar o homem, a natureza criou essas duas ferramentas, né? Que é o pensamento e a imaginação. Concordam, meninas? Verdade. Sim, ainda que hoje não temos mais o hábito, né, de ir à caça, de comer tudo, mas está ainda instaurado, por causa dessas energias trabalhando, que as pessoas, elas não querem mais o bem. Hoje em dia está assim, a maioria só está instalado o mal dentro deles, né? Eles não conseguem naturalmente fazer o bem. Em tudo, hoje em dia até tem um termo que diz assim, em tudo há uma maldade, né? Porque tudo que o pensamento e a imaginação criou, por mais que seja verdade, é mentira, porque não dá certo. Lá no fim não dá certo mais, não funciona, porque a própria natureza deixou de alimentar o pensamento e a imaginação, né? Então, hoje em dia, é se ligar mesmo na energia que está vigente na natureza, que é a energia dela, que é a energia racional, né? Como você falou, né, Silvana, parece que está instaurada a maldade, as pessoas não conseguem mais ver o lado bom das coisas, né? Só vem o lado ruim, você assiste um noticiário na TV, é só notícias ruins, e você fica cada vez mais magnetizado por essas coisas ruins, e as pessoas não têm mesmo um futuro, né? Você fica... É verdade. Só ficam mais assustados, mais preocupados, né? Com medo. Com medo, né? Com menos orientação, porque não sabem para que lado vai, né? Estão buscando em tudo quanto é canto, mas não encontram a solução para esses problemas, né? É mesmo. É verdade, por mais que queiram, né? Por mais que queiram modificar o seu jeito de ser, elas não conseguem, né? Às vezes elas estão querendo tanto ser diferente, eu não consigo. Fazem esforço, mas não conseguem, né? Porque pode tomando conta. Isso. Camba de novo. É pouco, né? Estamos todos dentro de aparência, né? É verdade. E, assim, antigamente, as pessoas, elas tinham uma preocupação, medo de uma punição divina, ou de uma punição de um homem. Isso levava ao respeito. Mas hoje elas estão numa vontade, numa insaciedade, de uma vontade que não sabem nem de quê, né? Então, assim, as pessoas, elas buscam algo que não sabem o que é. Procuram ter dinheiro, mas quando tem dinheiro não é dinheiro que quer. Procuram ter relacionamentos, mas quando tem relacionamentos não é relacionamentos que quer. É um vazio dentro de si que procuram alguma mudança. Então, isso é a natureza que está chamando a atenção para algo que está implantado mundialmente e que tem que ser desenvolvido. Eu sempre falo com os meus amigos que, assim, o homem mais inteligente do mundo, considerado que Einstein não desenvolveu nem
20% do cérebro. Imagine se alguém conseguir desenvolver mais que isso, que seria o raciocínio. Então, as pessoas procuram um Deus, que é um Deus que hoje em dia pode ser um Deus movido a mentiras, que hoje a busca pela matéria tá imensa, né? As pessoas vão para as igrejas, procuram ciências onde a matéria está acima de tudo, o dinheiro está acima de tudo, então as pessoas estão ficando descrentes, então não sabem o que faz, então procuram a fazer justiça com as próprias mãos. É por isso que temos crimes passionais o tempo todo, guerras, raivas, devido a esse sentimento de vazio que não foi saciado. Então, a energia racional vem justamente para isso, para desenvolver esse lado que está adormecido no ser humano e para causar o equilíbrio. Ela vem racional. Então, o pensamento, como ele está secando, ele vai deixando esse vazio dentro das pessoas. E só a energia racional para alimentar mesmo, né, novamente esse ser, né, que está totalmente desequilibrado. E falando do terceiro milênio, Silvana, por que esse terceiro milênio, período, né, que eu falei, vigente da natureza, pode ser compreendido como o milênio da fase racional, que é a fase do equilíbrio? Sim, o que aconteceu, até já foi explanado, tanto por você quanto pela nossa colega Helenice, é que, desde o princípio, até então, governava-se a energia magnética, a energia da imaginação. Posteriormente, passou a energia elétrica, a energia do pensamento, e que só serviram para ir moldando o ser humano, para ele tomando uma forma, para que quando chegasse agora, na fase do terceiro milênio, a fase racional, a fase governada pela natureza, o ser humano chegasse pronto. Ele chegasse pronto para essa nova fase. As fases passadas foram, assim, de grande importância, de grande valia, porque foi para acordar mesmo o ser humano, para que quando ele chegasse agora nessa fase vigente da natureza, e tão falada a fase do terceiro milênio, ele chegasse pronto. Assim como aconteceu com vocês, aconteceu comigo também. Foi uma fase assim que quando a gente estava lá atrás, no pensamento e na imaginação, aconteceu conosco essa insaciedade, faltando algo na nossa vida, né? E a gente não sabia o que era, né? Eu, por exemplo, passei assim por várias denominações religiosas e quando o livro chegou até nas minhas mãos, assim, pronto, era isso que estava faltando, né? Então, eu, assim como vocês, nós íamos prontos para a fase racional. E é isso que a gente, aqui no nosso trabalho, nessa TV do raciocínio, a gente passar isso para as pessoas, que a fase racional, ela está na Terra, né? E só com ela, que é se ligar a nossa base de origem, a nossa essência natural, que a gente vai conseguir ter e manter o equilíbrio verdadeiro, para que com isso nós tenhamos a felicidade verdadeira. E a Terra, então, se tornará o verdadeiro paraíso racional. É aqui mesmo. Não é assim, depois que morrer, que a gente vai entrar no paraíso, não. O negócio é aqui mesmo, tá entendendo? E de verdade, né? Com essa felicidade toda, verdadeira, a gente passar, então, a viver bem aqui, e a gente ter o equilíbrio. Para a gente passando por esses diazinhos que ainda nos restam, né? É verdade, né, gente? Quando a gente está com conhecimento na mão, é muito diferente a vida, né? Por exemplo, por mais problemas que você tenha, você resolve e você não sente eles. Sim. O equilíbrio faz com que você não sinta os problemas. Simplesmente você chega e resolve sem ter o sentimento
de medo, de angústia, porque a energia do livro faz esse tratamento energético com o tempo. Então, os problemas, eles vão sempre existir aqui embaixo, não é verdade? Pelo menos nessa fase, esse resquício ainda que a gente está, o resquício da fase do pensamento, ela terminou, mas aí estamos com os resquícios ainda da fase, não é verdade? A fase racional está entrando agora, né? Está entrando agora a fase racional. O desenvolvimento do raciocínio está entrando com os pioneiros que somos nós, estudantes de cultura racional. Então, os problemas, eles vão continuar existindo aqui embaixo, mas ter o equilíbrio para viver com eles e lidar com eles é que é a questão. É como eu falo, sorrir quando está tudo bem é fácil. Eu quero ver você sorrir de verdade quando está tudo ruim, você sabe tudo. Entendeu? Ter o equilíbrio de viver mesmo com os problemas. É isso que o conhecimento traz. Ele orienta para viver bem e resolver as coisas que vão acontecendo no seu dia a dia. A energia racional é maravilhosa. Só quem está com o livro na mão é que sabe o que eu estou dizendo, né? Que está entendendo o que eu quero dizer. Por isso eu falo para as pessoas, os leigos que estão aí agora, ouvindo a gente, olha, pega no livro, mesmo que seja um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, aí fica um dia sem ler, depois outro dia lê, às vezes lê só quando dói a barriga, né, gente? Mas olha, com o tempo, vocês vão começar a sentir a energia do livro. Vocês vão começar a fazer as modificações interior primeiro. Primeiro você muda. Depois, a parte externa da sua vida vai começando a fazer as modificações. Tudo naturalmente, sem você sentir. Então, o equilíbrio está nisso, está no desenvolvimento do raciocínio, na evolução racional interior sua. Tudo começa de você, a partir do momento que você pega no livro, no conhecimento racional. Então, tudo que as pessoas precisam está na leitura racional, no estudo de cultura racional. Então, o equilíbrio da humanidade, de todos os seres, está no livro Universo em Desencanto. Porque o livro, como eu sempre vou falar em todas as vezes que eu aparecer aqui, ele é energia pura, limpa e perfeita, transformada em letras. É verdade. Isso é grandioso demais. Imaginem, ou raciocinem como esse livro pode mudar a vida das pessoas. Ele traz uma modificação tão grande que as pessoas não têm noção. Só quem está com o livro na mão que sabe o que eu estou dizendo, que entende o que eu quero dizer. Então, o nosso intuito aqui da TV é colocar o livro na mão das pessoas, para elas se sentirem bem todos os dias. Pode ter um monte de problema, você vai saber resolver, você vai estar sempre bem, o equilíbrio vai fazer parte da sua vida. Com o livro Universo em Desencanto, né, gente? Vocês vão sentir a energia. Vocês vão sentir a energia. É só pegar o livro. Você que é leigo, que está assistindo a gente, pega o livro que você vai ver o que eu quero dizer. É verdade, é verdade. Vocês vão ficar empolgados que nem a Helenice. Olha, gente, eu tenho tantos anos, eu sempre fui empolgada assim desde o início, porque eu tenho assim, todos os meus dias eu sou igual todos os dias. Porque eu tenho conhecimento na mão, eu sou nada, né? Então, a gente tem uma alegria que as outras pessoas falam assim, mas como que é assim? Né? Por quê? Né? Hoje, todas as pessoas na minha volta falam isso. Porque o livro, ele traz essa alegria, uma alegria espontânea, verdadeira. O carinho pelas pessoas, ele é verdadeiro. A gente não gosta desse ou daquele por causa disso ou daquilo. A gente ama as pessoas, como elas são. Né? O conhecimento, ele traz essa modificação maravilhosa. E essa parte de depressão, mal-estar, tudo isso some apenas com a leitura do livro. Tudo. O livro, ele traz o equilíbrio verdadeiro às pessoas. É só lendo para sentir isso, só lendo. Vamos continuar, meninas. É verdade que a Helenice falou, né? Os problemas não vão sumir mesmo, né? Nós vivemos num mundo dual, né? O elétrico, magnético, é o positivo e o negativo, mas a gente precisa ter em mente que ao mesmo tempo que estamos nesse meio, nessa dualidade, no plano da nossa origem, né? Que no livro ele fala muito do mundo racional, as coisas não são duais, né? É uma unidade, é o Criador, é Deus, é o racional superior. Então, para termos equilíbrio, nós precisamos nos desligar dessa dualidade, né? Que nem ela falou, os problemas vão ter, mas você não vai se ligar aos problemas. E nos ligarmos à energia única, a essa energia da nossa origem, que é a energia racional, como ela bem falou, que está contida nos livros Universo em Desencanto, né?
Então, no mundo material, a dualidade não vai deixar de existir. Então, a gente precisa saber desligar a chave, né? E nos sintonizar na energia da origem. E esse é o objetivo da cultura racional, né? Nos ligar à energia racional através da leitura dos livros Universo e Desencanto. Então, pegar nesse livro é desligar a chave da dualidade. É entrar em contato com essa nova energia que está regendo a natureza desde 1935 e deixar essa energia nos guiar, que aí todo equilíbrio vem, como ela falou, naturalmente, você nem sente as modificações, só na hora que você lida com alguma situação que você vê o quanto você mudou, o quanto você está mais equilibrado, né, melhor psicologicamente, né, consegue lidar melhor com os acontecimentos, né. E acima de tudo, energeticamente, né? A nossa parte energética está firme, né? Porque a gente passa a receber as orientações do mundo de cima mesmo, né? Vai se desligando naturalmente dessas energias daqui e se ligando à nossa base de origem, à nossa base racional. E como você falou da energia, né? Como tudo antes de ser matéria e energia, você acaba resolvendo todos os problemas que vêm com esses transtornos, problemas físicos, né, doenças que são causadas muitas vezes pela parte energética, né, pelas perturbações, então você resolve isso. A parte financeira também começa a melhorar, porque você começa a lidar mais equilibradamente com a sua vida, que nem a Helenice falou, você não vai gastar que nem você gastava, você vai ter equilíbrio até para isso. Você não vai ganhar mais dinheiro porque está lendo o livro do Universo e Desencanto, não, mas você vai saber lidar melhor com essa vida, com essas coisas materiais, com essa vontade de querer ter tudo, né, porque o magnético faz isso, por isso que nem a Vanessa falou, né, é uma insaciedade, ninguém está saciado com o que tem, todo mundo quer mais, quanto mais tem, mais quer. Então, isso que é o equilíbrio, né, a energia racional traz isso, traz o equilíbrio energético pra gente. E que hoje e amanhã não quer mais. Porque como está no livro, como o Racional Superior, o autor do livro diz, tudo é bom enquanto não está de posse do vivente, né? Ele está de posse, nada presta, nada vale. Tudo enjoa, tudo enjoa, é verdade. Tudo enjoa. E eu gosto também que o Racional Superior fala bastante no livro, no Universo, que ele é o autor do livro, né? Ele fala muito, leiam esse conhecimento para ficarem livres das preocupações, do sofrimento, né? Que nesse livro está o nosso equilíbrio, que é o conhecimento de como são as coisas, para nós nos desenvolvermos racionalmente, né? Então ele fala várias vezes no livro para a gente, leiam o livro, leiam, porque ele vai trazer esse equilíbrio, né? As torpezas atordoantes da vida da matéria. Exatamente. Né? A vida só será boa, né, quando for vivida racionalmente, né? Sim. Sendo que a cultura que ela dá sim uma liberdade, a ganância, a inveja, a ambição, o orgulho, né, que todo ser humano tem, e dá ao ser humano uma vida normal, né, com uma regulagem completa, perfeita, um equilíbrio assim, nunca vivido, né? Porque até então a gente estava regido pelo elétrico magnético. Então, somente agora que a gente está se ligando a essa nova energia, a energia do equilíbrio, né? Que nós somos aparelhos, né? E recebemos influências, como vocês bem falaram aí, né? De todas as partes, né? Então, a gente precisa escolher em que ponto que a gente vai, né? Vibrar. Se a gente não escolher, alguém vai escolher por nós, né? Sim. Se não somos conscientes das energias que nos regem, podemos nos tornar marionetes, né, dessas energias aí destruidoras, que transformando os viventes em monstros, né, como a gente tem vivido ultimamente, visto muitas pessoas assim, porque elas estão totalmente governadas pela energia magnética, né, então a gente tem que analisar bem as influências que a gente recebe para saber controlá-las, né. Exatamente. É verdade. E as aparências vão terminando, né, as pessoas estão todas vivendo de aparência. Por dentro é uma coisa e por fora é outra, pela casa é outra. Então, vai haver um equilíbrio da pessoa ser exatamente o que ela é por dentro e por fora. Porque a humanidade está vivendo toda de aparência. Isso também é falta de equilíbrio, né? Você aparentar uma coisa e por dentro ser outra. E a energia racional, ela vai equilibrar esse lado também, né? Então, é só a leitura do livro, não tem para onde correr, né, gente? Ó, quando eu e a gente pode... Alguém quer falar? Oi, Helenice. É que cortou um pouco você. Tá. Eu vou continuar, daí depois ele edita a parte. Ok.
Então, a gente está, a evolução, né, a nossa evolução está em sabermos lidar com essas situações, né? Por exemplo, se duas pessoas estão brigando por alguma coisa, seja por dinheiro, por bens materiais, não importa, né? Agora, se a gente tem interesse nessas coisas também, como que a gente vai conseguir equilibrar essa situação? Seremos a terceira pessoa brigando por essas coisas materiais. Então, nós temos que estar num nível mais alto de evolução, né? Estar vibrando em níveis, né, que nos levem mais próximos a Deus, né, ao todo. E não é cobiçando, desejando bens materiais que chegaremos a esses níveis, né? Temos que vibrar em sentimentos mais nobres, como amor, humildade, honestidade, que são qualidades que estão cada vez mais escassas hoje em dia, né? A concórdia, a fraternidade. Exatamente. Né? Isso aí só por meio da energia racional mesmo, né? E Vanessa, faça um pouquinho uma breve, né, exposição de como que o estudo da cultura racional, né, pode promover o equilíbrio integral do ser humano. A gente fala, né, que vai acontecer, mas como que o estudante faz isso para adquirir o equilíbrio? Então, Karen, eu só vou reforçar, né, porque foi mais do que bem explicado por todas vocês. E assim, quando abrimos o primeiro volume dos livros Universo e Desencanto, no início, na advertência, né, nos deparamos com a lição que a vida, para ser bem formada, bem constituída, firme, equilibrada ao bom viver, é preciso que os seres orgânicos e as organizações sejam todas paralelas ou adequadas ao modo que se constitui a vida. E que a vida também é constituída de diversas organizações e de diversos meios do poder da vida. E o poder da vida está naquilo que as organizações podem corresponder para equivaler à vida. E também finaliza com a pergunta: o que vale o vivente ter vida e não saber viver? Né? O que adianta tentarmos viver bem e felizes se somos escravos de gostos e de vontades? E se não conseguimos dominar nossas mentes, nossas emoções, né? Se não conseguimos utilizar o livre-arbítrio de forma que não nos prejudique nem prejudique a ninguém. Então, a cultura racional veio para mudar isso, veio para organizar, ou seja, para equilibrar. Então, a sua escrita é de forma clara e simples para que todos possam entender e aprender e desenvolver gradativamente, porque assim é a sua forma natural, que são sem choques e sem prejuízos, assim como na escola, onde passamos anos aprendendo a ler, a escrever, calcular, a conhecer a história, o mundo, para nos treinar para uma profissão. Também acontece com o conhecimento, que da razão, né, que a finalidade é desenvolver, é nos conhecermos. Então, com o estudo assíduo de cultura racional, nós aprenderemos a raciocinar à medida que nós formos estudando esse conhecimento e vai despertando o raciocínio que está adormecido dentro de nós. E só o raciocínio que te dará condições de ver a realidade de como ela é, de enxergar a verdade, né? E de agir com a razão. E isso atinge o verdadeiro e permanente equilíbrio. Porque a imunização racional nos deixa imune às influências das energias elétricas e magnéticas que causam esse pesadelo frequente, que são variações de humor, de sofrimentos, né, de raivas, mágoas, estresses, chateações, problemas de saúde, de relacionamentos, né, financeiros, emocionais, que atinge o ser humano diariamente e se transforma no bem-estar sincero e permanente, né? Então, o equilíbrio só é quando atingimos a paz interior, conseguiremos resolver os nossos problemas externos. É verdade, você estava falando, né, muito naturalmente, no livro ele mesmo fala, né, um conhecimento com doses homeopáticas, né, como se nós fôssemos doentes mesmo e estamos sendo tratados, né, por essa energia, né, e assim a gente vai evoluindo, vai se livrando, se imunizando. Ele usa muito a palavra imunização racional, que é se imunizar mesmo, se blindar dessas energias elétricas e magnéticas, e isso tudo através do desenvolvimento. Como, né, no nosso primário, na nossa evolução, nós aprendemos o beabá, né, o primário, o nível primário, o secundário e o superior. Na cultura racional também a gente tem essa evolução. É como se estivessem subindo escadinhas, né? E uma hora a gente vai evoluindo mais e mais até atingir a imunização racional, que é não ter influências dessas energias, né? É isso que a leitura traz. Então, essa parte que as pessoas, no geral, né, cada dia amanhece de um jeito. Hoje está de uma maneira, amanhã está de outra.
Tudo isso passa com a leitura do livro. Com o tempo da sua assiduidade, o que vai acontecer? Você todos os dias vai amanhecer do mesmo jeito. Não vai haver mais esse desequilíbrio. Vai haver uma harmonia interior sua, entendeu? Dentro do seu eu. Você vai se sentir mais tranquilo. Então, isso vai fazer que você seja a mesma pessoa todos os dias. Mesmo que você tenha, como eu já disse, vários problemas para resolver, você vai estar sempre bem. Por causa do equilíbrio que adquiriu através da leitura dos livros. Então, o dia a dia vai ser outro, totalmente diferente. Então, essa quantidade de pensamentos que tem, elas vão diminuindo. Porque o que traz o sofrimento para o ser humano, o que traz o desequilíbrio, que é a palavra-chave do dia, é os pensamentos. Eles vêm de fora, eles vão entrando na sua mente. Então, às vezes, o problema é desse tamanho, ele fica deste tamanho. Por quê? Porque fica pensando. Às vezes, ele não é nem tão grande, gente. E ele fica desse tamanho. Porque o pensamento fica ali, perturbando. Então, a leitura do livro vai diminuindo os pensamentos e, aos poucos, vai havendo a tranquilidade interior. Por isso que a saúde vai ter saúde. Porque o lado psicológico, vocês sabem disso, que existe a doença externa e a doença interna. Então, tem problema de saúde que vem dentro, que é do lado psicológico das pessoas. Então, o equilíbrio racional, ele faz com que a pessoa tenha mais saúde. Devido a isso, por causa da leitura que traz uma tranquilidade interior. Os pensamentos estão diminuindo. Você vai ficar cada vez mais calmo. E com o tempo, você vai estar ali fazendo arroz. Você vai estar só no arroz. Você não vai estar pensando uma série de coisas. Você está brincando com seu filho. Está com seu filho ali, gente. Não vai estar preocupado com outras coisas, por mais problemas que você tenha. Porque a leitura, a energia racional, traz o equilíbrio. Isso é o equilíbrio racional. Isso é viver feliz. O que é viver feliz? É se sentir bem todos os dias. E só com a energia do nosso mundo de origem é que isso vai ser capaz de... vai acontecer. Vai com energia racional. E energia racional é energia pura, limpa e perfeita. Não é verdade? Exatamente. E é assim, através do desenvolvimento do raciocínio, então, nós adquirimos o equilíbrio, né? Isso mesmo. Bom, de vocês, foi muito enriquecedor. Podemos concluir que só por meios culturais, naturais e pacíficos, né, é que conseguiremos a reconstrução de toda uma civilização. Até então pensadora, né, para se transformar na nova civilização do terceiro milênio, finalmente raciocinadora. Então, não estamos próximos ao extermínio, ao fim do mundo, como parece, né? Mas estamos, sim, no fim do desequilíbrio e convidados a pertencer a um novo tempo, a fase racional, que é a fase do raciocínio, a fase do equilíbrio. O artifício garante a sobrevivência, enquanto utilizado no limite, mas para a reconstrução, a revitalização, tanto no espaço físico quanto da vida humana, somente pela natureza, pelos recursos naturais. E a cultura racional possui a força energética para fazer a transposição do pensamento enfraquecido para o raciocínio, o dono da vida, em sintonia com o equilíbrio. Imaginando e pensando, conquistamos o meio equilíbrio e raciocinando o equilíbrio integral. Bom, ficamos por aqui e até um próximo Mulheres Raciocinando. Salve, obrigada. Salve.